Então, se nós estivermos diante de condições favoráveis de aplicação da ureia, e quais seriam essas condições favoráveis? Olá, meu nome é Edson Mantiello, sou professor do Departamento de Solo da Universidade Federal de Viçosa. Eu trabalho com nutrição de plantas, especificamente com fertilidade do solo e fertilizantes. Hoje nós estamos aqui no laboratório de fertilizantes e eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre os fertilizantes. Tão importante nas nossas adubações, tão importante para a correção das deficiências de nutrientes dos nossos solos. Nós sabemos que nós temos solos, na maioria das vezes, solos pobres, e para melhorar a fertilidade desses solos, para construir a fertilidade desses solos, nós precisamos adicionar fertilizantes, seja orgânicos, seja minerais. Eu vou falar bastante aqui sobre os fertilizantes minerais, que compõem aí um grande peso nas nossas adubações e que tem características diferentes, cada fonte tem a sua característica. E já vou adiantar para vocês, para o produtor, para o técnico, nós não temos um fertilizante que é o melhor. Nós temos o melhor fertilizante para cada condição de cultivo, em determinadas condições de solo ou de planta. Então, para entender um pouquinho isso, nós vamos falar aqui de cada um deles rapidamente, para que vocês possam ir pensando ou definindo o que seria a melhor fonte aí para cada situação de vocês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os fertilizantes nitrogenados. Os fertilizantes nitrogenados minerais, nós temos principalmente hoje a ureia, eu tenho uma amostra como uma fonte de nitrogênio. A ureia tem em torno de 45% de nitrogênio, é o fertilizante sólido mais concentrado em nitrogênio. A ureia também tem o melhor preço por quilo do nutriente. Então, se nós estivermos diante de condições favoráveis de aplicação da ureia, e quais seriam essas condições favoráveis? Aplicada junto com a irrigação, seja na fertirrigação, incorporada no solo, muitas vezes no plantio, ou incorporada de alguma outra forma, ou ainda quando, após a aplicação da ureia, houvesse uma chuva 6 ou 8 horas após a adubação. Então essas seriam as condições favoráveis em que a ureia provavelmente será o melhor fertilizante para o produtor, a melhor relação custo-benefício para o produtor. Felizmente, nem sempre nós temos as condições favoráveis para a aplicação da ureia, o que pode levar a perdas elevadas por volatilização de amônia desse fertilizante. Então, quando o produtor verifica que as condições não são favoráveis, e quais seriam as condições não favoráveis? A aplicação sobre palhada, aplicação na superfície do solo sem a segurança que vai haver uma chuva na sequência. Então essas são condições em que a ureia poderia ter grandes perdas por volatilização de amônio. E nesse caso, o mais barato não vai ser o melhor produto. O mais barato vai sair mais caro no final. O que nós fazemos quando constatadas essas condições? Nós podemos substituir essa fonte, a ureia, pelo nitrato de amônio, por exemplo, que é uma fonte agora que não vai ter ou vai ter pequenas perdas por volatilização. Então é uma fonte mais segura, para essas condições em que não há uma garantia de que vai haver uma chuva e que vai haver a solubilização da ureia aplicada. Temos também o sulfato de amônio, que seria uma opção. A forma amoniacal, então, ela é mais estável no solo e, portanto, sujeita a menores perdas por volatilização. E ainda, quando a gente constata que, pela indisponibilidade dessas fontes que eu citei, ou por preço mais atraente, nós também temos hoje ureias protegidas, ureias revestidas, com diferentes colorações, indicando muitas vezes um polímero que foi adicionado, retardando a liberação da ureia do grano. Isso diminui a volatilização. Uma dica eu devo comparar sempre preços. Então, se a ureia revestida, a ureia protegida estiver mais cara do que o nitrato de amônio, por quilo do nutriente, eu não estou falando por tonelada, mas por quilo do nutriente, então o nitrato de amônio seria mais vantajoso nessas condições. Mas se a ureia protegida estiver mais em conta do que o nitrato de amônio, então ela seria uma opção interessante para essas condições em que a gente prevê
perdas importantes por volatilização de amônia que vem da ureia. Tá? Então esses seriam os fertilizantes nitrogenados, os principais, né? Um último comentário em relação aos nitrogenados é que se a fonte for nítrica, por exemplo, nitrato de amônio, por exemplo, nitrato de cálcio, e se eu tenho condições de solos alagados, ou seja, pobres em oxigênio, esses fertilizantes devem ser evitados, porque também levariam a perdas agora por desnitrificação do nitrogênio. Tá? Então as fontes nítricas, os nitratos, eles devem ser evitados para condições em que eu não tenho solos bem aerados, condições de solos alagados. Né? Então isso seria um pouco aí dos fertilizantes nitrogenados. Bom, por hoje é isso. Um abraço e até mais.